a gente vem em File e a gente vem em New Schedule from Template, um novo projeto de um template, que é a estrutura base que a gente vai usar. Então, eles são editáveis. Cada assistente de direção tem o seu próprio jeito de trabalhar. Por isso, tem essa coisa de exportar o template e não usar sempre o básico, mas ele vem com esse aqui. A gente fez um especial para essa aula, que é esse aqui do Necrópolis. Então, eu abri ele vazio, aí eu vou mostrar para vocês como que a gente preenche o cabeçalho. A gente começa colocando aqui a numeração da cena, se é interna ou externa, dia, aí, sempre que existe isso aqui, como tem aqui no location, né, que é a locação, no script day, que é dia de ficção, quando a gente preenche essa caixa e dá um enter, ela vai criar um elemento novo. O necessário é que a gente sempre mantenha um padrão para preencher isso, porque tudo isso vai ser indexado. Aí que a gente vai para a sinopse. Aqui são os dias, o dia de ficção em que aquela cena se passa dentro da obra, né? Então isso também vai nos ajudar, porque a gente raramente grava as coisas cronologicamente. Esse unit, ele pode servir para várias coisas, assim. Teve um trabalho que eu fiz que a gente tinha 2 timelines de roteiro, 2 linhas cronológicas de acontecimentos, e a gente usou o unit para se referir à linha cronológica 1 ou a 2. Também pode ser usado para dividir frentes de equipe diferentes que vão rodar determinado projeto, mas basicamente é uma ferramenta que a gente pode usar como a gente achar necessário. Esse sequence comments servem mais ou menos da mesma forma. No momento mais avançado do projeto, quando a gente já está fazendo o plano de filmagem, a gente coloca informações de duração, tipo 30 minutos de preparação, mais 1 hora, etc. Então, a depender do projeto, vai ser interessante ou não preencher isso aqui. O location, geralmente, quando é a locação, né? Geralmente, quando a gente já decidiu onde é que a gente vai gravar determinada cena, ele também é a mesma coisa, ele vai ficar cadastrado e depois vai ter um diretório onde a gente vai conseguir visualizar todas as locações, todos os sets e todos os dias de ficção que existem nesse filme. Aqui o tempo estimado também é um cálculo que a gente faz no momento mais avançado, mas aqui vai o tempo estimado para gravar. Aí, para a gente navegar aqui, apertando na flechinha da direita, automaticamente ele já vai criar um outro sheet, uma outra ficha. Então, a gente vai fazendo isso até terminar todo o roteiro e ter todas as cenas ali. Às vezes a gente tem uma cena que se repete de forma muito parecida, mas tem uma outra cena no meio. Aí a gente tem a possibilidade de duplicar. Aí, como vocês vão poder ver, essa e essa estão iguais. Se eu duplicar sem querer, ou se eu for para o lado sem querer, e criando mais uma, eu posso deletar ela aqui. Então, vamos lá. Seguindo o preenchimento dessa sheet, então, que é a cena, né? E eu vou preencher as categorias. O que são as categorias? Elas são o roteiro destrinchado, assim. Tudo que está escrito ali no roteiro fílmico vai vir aqui para essas categorias. Então, isso aqui é a que a gente chama de análise técnica, né? Então, aqui a gente tem todas as categorias pré-criadas aqui. Quando a gente faz essa primeira versão da T, o que a gente costuma fazer? Quando a gente recebe esse roteiro, primeiro a gente lê uma vez todo e depois a gente vai partir para análise técnica. Dúvidas AT são aquelas dúvidas que surgem na primeira leitura do roteiro, quando a gente ainda não teve contato com o resto da equipe e a gente não sabe as respostas para certas perguntas. Agora, quando a gente passar, vai surgir uma dúvida e daí eu vou botar ali e vocês vão perceber com mais clareza. Mas então são coisas para a gente perguntar para outros departamentos depois, no futuro. E quando a gente fazer essas perguntas, depois a gente vem cá
tira das dúvidas e bota nas categorias que pertence e tudo mais. Essas categorias, elas foram criadas para esse projeto, tanto que essa direção é uma bem específica, porque é uma série que tem 2 diretores, então aqui tinha que botar sempre o nome de quem estava dirigindo. Mas a gente pode criar categorias e apagar categorias também, dependendo do projeto. Isso é super a gente que cria. Aquele template padrão que a Júlia mostrou lá, que vem no Movemagic, tem umas categorias padrão, só que ele vem todo em inglês também. Então, quando a gente, sei lá, entra no Movemagic pela primeira vez, não tem um template nosso ou de alguém que nos passou, e abre o padrão, isso vai estar tudo em inglês e no padrão, enfim, da marca do software. Outra coisa legal de falar é que essas categorias que a gente vai preencher agora da cena, essa é a sheet dessa nossa cena. Então, quando vir nova versão do roteiro, a gente vai atualizar nessa sheet. Ela que diz respeito a essa cena. E essas questões que a gente vai colocar aqui vão ser as mesmas coisas que depois vão ir para análise técnica impressa, que vão ir para a ordem do dia. Então, a gente tem que realmente fazer bem essa passagem do roteiro para cá, porque é aqui que vão estar nossas informações a partir desse momento. Vão ser sempre atualizadas, tem que estar sempre tudo certinho, mas vai ser sempre essa mesma sheet. Aqui são todos os nomes de categoria. Quando a gente quer adicionar um elemento na categoria, a gente vai clicar em cima e escrever o nome do elemento. Então aqui eu vou escrever Gabriel. Depois que eu escrevi, eu vou dar o Enter. E daí vai aparecer essa mensagem que está dizendo que não existe um elemento chamado Gabriel na categoria Direção. Você quer adicionar ele? Então, sim, eu quero adicionar ele. Então, a partir desse momento, existe um elemento Gabriel dentro dessa categoria. Então, todas as próximas vezes que eu for colocar a direção do Gabriel, eu tenho que usar esse mesmo elemento, para depois me gerar uma lista com todas as vezes que o Gabriel está dirigindo as cenas. Então, vou mostrar um exemplo aqui, que eu vou ir para a cena seguinte, que é a 13, e vou colocar aqui o Gabriel, já aparece ali ele, ó. E daí, quando eu clicar, não vai mais aparecer aquela mensagem, porque esse elemento já existe. Agora, se eu for botar que a direção é do Thiago, vai aparecer novamente, porque eu estou usando esse elemento pela primeira vez. Então, todas as primeiras vezes que a gente botar os elementos, vai aparecer essa mensagem. Por exemplo, tem o Richard, que é esse personagem, né? E nessa cena vai aparecer o celular do Richard. Quando eu for botar nos objetos, eu vou colocar celular, tracinho Richard. Daqui 10 cenas aparece de novo o celular do Richard. E eu vou escrever na categoria celular do Richard. Vai criar um novo elemento. Não vai ser o mesmo. Eu tenho que clicar no que já existe. Porque senão, quando eu for exportar a lista de objetos, vai ter 2 elementos representando a mesma coisa. Isso pode gerar confusões depois para a produção de objetos produzir e tudo mais. Então, o ideal é sempre ter um elemento para cada coisa, né? Por exemplo, aqui no set, vocês vão ver que se eu clicar, já tem várias opções aqui, ó, dos sets que a gente já usou. Então, nesse caso, é o IML Sala de Autópsias, mas já tem todos os existentes. E a mesma coisa acontece com essas categorias. Se eu clicar nele, só na direção agora vai aparecer todas as categorias que eu já criei. Todos os elementos, desculpa. Bom, então agora eu vou passar as informações da T. Então, o elenco tem o Richard. Vou botar o Richard aqui. É um novo elemento, então vou ter que dar OK. A Elisa. Daí, descendo um pouquinho mais no roteiro, em rosa, a gente tem as anotações de arte. Então, aqui fala da barra de cereal que a Elisa come. Daí, a gente vai lá em alimentos de cena, clica e cria a barra de cereal. Ah, outra coisa legal. Barra de cereal, quando é alimentos de cena, é sempre legal falar se o ator vai estar consumindo em cena ou não. Porque isso vai mudar para a arte. Se o ator está só segurando, eles não precisam ter vários. Agora, nesse caso, ela vai comer. Então, eu vou arrumar aqui para botar que vai ser consumido. Como é que eu posso arrumar um elemento que eu já criei? Eu clico 2 vezes nele e vai abrir assim. Daí eu vou ali no nomezinho e vou arrumar. Vou botar tem consumo. E vou dar OK. No momento que eu fiz isso, em todos os lugares que tiver esse elemento, em todas as cenas que tiver esse elemento barra de cereal, vai ser editado para tem consumo, porque esse é o nome desse elemento. Então, é muito importante de perceber, porque às vezes no começo a gente vai modificar algum elemento só para aquela cena e não percebe que a gente está modificando ele em todas. Então, tem que tomar muito cuidado nisso.
Porque sempre o nome do elemento é quem ele é. Então, se tu modifica ali, tu vai modificar em todos os lugares que ele tá. Tem outro personagem aqui em azul, que é o Oséias. Então, vou botar ele aqui em elenco também. Temos um prato com cérebro humano. Então, vou lá em objetos e vou colocar prato com cérebro humano. E também vou colocar cérebro humano. Isso aqui é legal de dizer que, tipo, um prato com cérebro humano é o prato onde vai estar o cérebro, mas eu também tenho que botar o cérebro, que vai ser o objeto que vai estar em cima do prato. Daí aqui surge uma dúvida, como é que esse cérebro humano vai ser feito? Então a gente vai botar aqui para arte a pergunta. Então a gente vai botar aqui, cérebro vai ser produzido, e depois a gente vai tirar essa dúvida. Daí aqui a gente tem que ela coloca inteira na boca, ou seja, a atriz vai comer, como eu já tinha dito antes, essa barrinha. Então é legal a gente botar nas notas de produção para saber se essa atriz se ela tem alguma restrição alimentar. Eu fiz um longo uma vez que era com um senhor de 70 anos, ele tinha muitas restrições alimentares e no longo ele comia muito. Então a gente teve que exportar uma lista só com esses alimentos e bater com uma lista do que ele podia comer e mudar todos esses alimentos que estavam pensados no roteiro para alimentos que ele podia comer. Então a gente vai botar aqui que a Gabriela Poester, que é quem fez esse personagem, a gente já sabe, vai comer a barra de cereal. Tem alguma restrição? Aí outra coisa que diz um lixo, então a gente vai botar aqui em objetos o lixo. Outra questão legal é que é importante ter nesses elementos sempre ter um padrão. Então, por exemplo, objetos. É sempre legal primeiro botar o objeto e depois a quem ele pertence. Por exemplo, celular, tracinho Richard. Celular, tracinho Oséias. Celular, tracinho Elisa. Porque isso vai fazer com que depois, quando a gente gere uma lista de celular, todos esses celulares fiquem juntos, o que facilita para a produção de objetos. Já, por exemplo, figurino e make, é legal botar primeiro o nome do personagem e depois o que é. Porque eles produzem por personagem, então para eles vale mais a pena saber tudo que o personagem tal usa em ordem. Vale mais a pena saber todos os figurinos que a Elisa vai usar do que ter uma lista de todos os casacos que todos os personagens vão usar. Então é mais importante botar primeiro o personagem e depois o que ele usa. Então nesse caso aqui a gente tem o lixo do ML. Eu vou botar ML aqui porque a gente pode ter outros lixos no futuro. Então, pra gente saber no futuro que tem outro tipo de lixo que a gente tem que produzir, não só o do ML. E aqui a gente tem um caderninho do bolso que o Oséias risca a palavra zumbi de uma lista. E que abaixo da palavra zumbi existe a opção zumbi vegano. A gente vai botar aqui caderninho, Oséias. E daí é legal explicar que ele risca a palavra zumbi de uma lista, zumbi vegano, abaixo. Vai ficar um super elemento. E é legal dizer, ter várias folhas no set, porque ele vai riscar várias vezes e a gente vai ter que reutilizar. Daí temos o corpo de Zilda, então a gente tem a participação da personagem Zilda, e ela está morta, então a gente vai botar aqui no maquiagem, Zilda morta. Temos som de ossos e carne sendo cortados, daí chega aqui em efeitos sonoros. E temos a Elisa abrindo o corpo de Zilda. Então aqui a gente vai botar algum instrumento para abrir o corpo. E também vamos colocar uma pergunta, uma dúvida. Como vai ser essa decupagem? Vai mostrar ela abrindo o corpo ou a gente consegue esconder isso? Tem que ser produzido esse corpo sendo aberto ou não? Sim, isso vai fazer diferença depois, né? Dependendo dessa resposta que venha da direção de arte. Sim, precisa aparecer. Bom, a gente precisa pensar então
numa estrutura para fazer esse efeito, provavelmente vai precisar então de algum tipo de sangue, enfim, coisas que a gente vai ter que alimentar ainda mais a análise técnica. Todas essas reuniões que acontecem depois, reunião de decupagem, até a visita técnica, tudo isso nos trazem mais informações que a gente vai estar sempre alimentando a análise técnica. Então, essa é a primeira vez que a gente está alimentando, mas durante a pré a gente vai alimentar inúmeras vezes. Aqui faltou só uma questão, que foi ele tá riscando no caderninho, então ele vai ter que ter uma caneta também. Então, vou botar aqui a caneta que o Oséias usa. Então, pronto. Passei todo o meu roteiro dessa cena para a minha sheet. E agora, tudo que tá naquela cena no roteiro está aqui dentro dessa sheet, nesse momento. Algumas outras questões legais de mostrar aqui. Aqui em cima, a gente tem esse quadradinho aqui, que tá brilhandinho, que ele serve para nos mostrar. Ou ele mostra todas essas categorias aqui embaixo, ou se eu clico nele, ele mostra só as categorias que estão preenchidas. Isso é bem útil, eu gosto muito de trabalhar vendo só o que está preenchido, e eu não fico lendo as coisas extras que não estão na cena. Agora eu vou ir para a sheet do lado e vou colocar de novo. Ó, como eu tinha deixado só para aparecer o que estava preenchido, agora não tem nada aqui. Se eu clicar aqui, aparece todas as categorias. Board ID é o apelido do elemento. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em Oséias. Embaixo do nome do elemento tem o Board ID, que seria esse apelido. O que é isso? É como ele vai aparecer lá nessa tirinha. Então, eu vou botar aqui Osé. E agora vai ficar aqui na frente do nome dele esse apelidinho que ele tem. Vou colocar na Elisa também. Eli. Então, esse Board ID é como vai aparecer lá no plano. A gente pode colocar um Board ID para qualquer uma dessas categorias. O legal de ter nessa stripzinha é as coisas que a gente mais precisa visualizar na hora de ver o plano, para a gente não ter que ficar abrindo a sheet inteira. Então, o elenco é uma coisa que sempre tem o Board ID. O Element Linking é uma coisa mágica. Essas correntinhas aqui em cima, a gente clica aqui dentro e o que ele faz é uma mágica, que ele pega um elemento e linka em outro. Então, toda vez que a gente colocar aquele elemento na cena, automaticamente ele vai puxar o outro. Então, ele é muito útil para personagens, por exemplo, eu fiz um longa que tinha uma senhora de idade que ela estava sempre com a bengala. Era muito importante que ela estivesse sempre com a bengala. Então, eu linkei a bengala ao personagem dela. Toda vez que eu colocava o nome dela na análise técnica, automaticamente vinha a bengala. Então, como é que eu crio esse link? Eu vou clicar aqui na correntinha. E daí eu primeiro escolho uma categoria. Vou linkar o personagem Oséias, a caneta dele. Então, aqui eu vou escolher a categoria, que é o personagem, elenco principal. Vou escolher o elemento, que é o Oséias. E vou criar uma âncora. Então, é o Oséias que vai puxar. Aqui do lado, eu vou escolher a categoria do que vai ser puxado pelo Oséias. Então, aqui vai ser o objeto de cena, que vai ser a caneta. E daí eu vou adicionar o elemento. Vou selecionar os dois e vou Apply to all sheets. O que vai dizer aqui? Os elementos linkados vão ser aplicados em uma sheet, que é só uma cena que a gente tem até agora ali. Clique OK para continuar. Continuei, fechei aqui. Agora eles estão linkados. O que isso quer dizer? Quando eu for para a próxima cena e for colocar o nomezinho do Oséias aqui, notem a mágica que automaticamente entra em objetos de cena a caneta também. E a gente tem o Element Manager. Clicando nele, a gente vai ver a lista de todas as categorias. As categorias que estão ali em cima, onde a Júlia preencheu, que daí é chamado de Built-in Categories. E aqui, clicando em cada uma das categorias, a gente consegue ver todos os elementos que já foram criados. Como aqui eu só passei essa cena, então tem poucos elementos. E uma coisa legal daqui é que ela facilita muito o nosso trabalho. Por exemplo, um personagem caiu e eu tenho que apagar ele de todas as sheets ao mesmo tempo. Se eu apago ele daqui, eu apago ele de tudo de uma vez só. Então, as coisas que eu faço com o personagem aqui refletem em todas as sheets. Outra coisa legal do Element Manager, que é uma coisa bem útil, é que tu pode trocar as coisas de categoria.
Bom, vamos supor que o cérebro humano eu quero tirar daqui e quero botar em maquiagem, porque é a maquiagem que vai ter que produzir esse cérebro. Eu clico aqui nessa flechinha verde e boto para qual categoria eu quero mandar ele. Então, eu quero mandar ele para maquiagem. Aqui. Aqui. E boto OK. E daí ele vai perguntar, você tem certeza que você quer mandar os elementos selecionados para a categoria maquiagem? Eu botei sim. Daí ele saiu de lá e foi para maquiagem. Se eu voltar lá na minha coisinha, na minha sheet, eu vou ver que tá aqui, ó, em maquiagem o cérebro. Ele não tá mais em objeto. Também posso excluir um elemento de todos os lugares, excluindo aqui. Por exemplo, Oséias aqui. Vou excluir. Tu quer realmente apagar ele? Sim. E daí eu apaguei ele daqui. Ele sumiu daqui também. Sumiu da seguinte que ele tava, sumiu de todos os lugares. Então tem que cuidar muito do que a gente faz no Element Manager, porque afeta todas as sheets do projeto. E uma última dica boa é a gente vai botando os nomes dos personagens e vai fazendo. E depois a gente quer botar o board ID de todos eles. A gente pode vir aqui e colocar por aqui, bem rapidinho. Coloca um, coloca outro. E vai clicando bem rapidinho em todos. Esse Category Manager, que é ali onde a gente controla a categoria, é aqui que a gente vai criar novas categorias também, se a gente quiser. Então, tipo assim, faltou a categoria aqui, sei lá, ações do cachorro, né? Foi uma categoria que eu já fiz na vida real. Ações do cachorro. Faltou essa categoria. Então, peraí que eu pulei. Eu aperto aqui no branquinho, que é uma new category, e boto ações do cachorro. Daí eu vou botar OK. E daí agora eu tenho aqui, ó, no finzinho da minha lista de categorias, ações do cachorro. Se eu quero deixar ela perto de animais, eu posso subir ela por essa flechinha. Que aqui ela vai chegar e vai estar pertinho também. Animais, ações do cachorro. E aqui também dá para eu apagar uma categoria inteira. Também dá para te duplicar uma categoria ou renomear se tu quiser. E é isso que a gente faz quando a gente abre o nosso primeiro MoveMed que não tem um template. A gente vai ali no Category Manager e muda o nome das categorias para categoria em português. Então aqui, muda ali.